Glória a Deus, boa noite, paz e graça, mulheres, podem sentar. Glória a Deus, amadas. Como é bom estar aqui mais uma sexta-feira, juntamente com todas vocês, louvando e adorando o Senhor e buscando da presença do Senhor. Buscando do entendimento da palavra, buscando aquilo que Ele tem para nós, para a nossa vida. Tentando ser mais parecida com Ele, e para isso nós precisamos conhecer a palavra, precisamos desvendar esses mistérios que às vezes as pessoas dizem, mas eu leio a palavra, mas eu não consigo entender, eu não consigo, é muito confuso. E a gente só precisa da presença do Espírito Santo sobre nós, para que a palavra do Senhor venha a ser revelada, para que a gente possa ter entendimento daquilo que Ele quer. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, principalmente para nós mulheres, que temos muitos afazeres, que é o equilíbrio. Que eu acho que todas nós buscamos esse equilíbrio, sobre corpo, alma e espírito. Quantas aqui acham que já atingiram esse objetivo do equilíbrio? Levanta a mão. É uma busca, né, mulheres? É uma busca diária. É uma busca diária. A gente pensa em ter sucesso em tantas coisas, na vida profissional, na vida pessoal, na nossa família. E às vezes a gente esquece de nós, de cuidar do nosso eu. Você é muito especial e muito importante para Deus. E às vezes a gente tem que olhar um pouquinho para dentro. E hoje Deus faz isso conosco. Ele nos faz olhar para dentro. Nós estamos sempre dispostos a levar a palavra, a orar com a irmã, a buscar, a interceder, a cuidar do outro. E muitas vezes nós esquecemos que nós também precisamos ser cuidados. Nós precisamos olhar para nós e muitas vezes chamar alguém e dizer, eu preciso de ajuda. Aqui me falta, eu estou falhando aqui. Aqui eu preciso ter entendimento daquilo que Deus quer para mim. E não é fácil quando a gente divide isso, porque olhando como um é uma coisa, a gente se olha como um ser. Mas quando a gente divide o corpo, alma e espírito e a gente se faz um ponto de interrogação, será que eu estou bem nesses 3 pontos? Aí a pergunta fica no ar. Aí a gente já não sabe aonde tem faltado algo, mas a gente sempre tem deixado algo para trás. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor para que a gente comece essa ministração do Senhor, que é a palavra que está lá em 1 Coríntios 3:16. E conforme você for achando, vamos se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E antes de nós ler, nós vamos fazer uma breve oração pedindo para que o Senhor ministre conosco nessa noite. Que Ele abra o nosso entendimento, que Ele venha nos mostrar aonde nós precisamos mudar, alterar muitas vezes a nossa rotina, alterar a nossa busca, a ter entendimento de como nós vamos ser ministradas pelo Senhor para ter essa mudança, atingir esse objetivo. Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor venha ministrar em nosso coração, porque se não for o Senhor, Espírito Santo, nós não somos capazes de convencer uns aos outros, mas o Senhor é capaz de nos convencer, Deus. Mostra-nos, Senhor, onde nós temos falhado, onde nós temos deixado de fazer por nós, Pai, aquilo que o Senhor quer, que nós nos olhamos como sendo a Tua casa, a Tua morada, Jesus. E nós não podemos negligenciar, Pai amado, a nossa vida, porque sabemos o quanto ela é importante a Ti, Deus. Fala conosco nessa noite, Pai. Eu não quero que as minhas irmãs ouçam a minha voz, mas ouçam a Tua voz, Senhor. Que elas possam ser ministradas assim como eu fui pela Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E lá em 1 Coríntios 3:16 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Glória a Deus, mulheres, podem sentar. Eu vou ler de novo para vocês.
Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? É em vocês, mulher. É em cada uma de nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós começamos a nos olhar de uma forma diferente. Porque quando eu venho à casa do Senhor e eu entendo que isso é um templo onde o Senhor habita, eu tenho cuidado, eu tenho reverência. Eu cuido dele para que ele esteja organizado, para que ele esteja limpo, para que ele seja bem visto. Mas muitas vezes nós esquecemos que nós somos o templo e não as paredes. E que esse cuidado que às vezes a gente tem com o físico, com a igreja, nós precisávamos olhar para nós e nos enxergar da mesma forma, como sendo templo do Senhor. E quando eu falo do corpo, eu falo do cuidado físico, nossa saúde, nossa alimentação. Como nós temos cuidado desse templo do Senhor? Como nós buscamos estar equilibrados? Muitas mulheres buscam apenas o espiritual e se entregam profundamente à palavra do Senhor e esquecem que o corpo precisa ser cuidado. Muitas vezes nós estamos abaladas no nosso emocional, na nossa alma, e a gente busca a cura emocional, mas a gente esquece do nosso corpo, esquece do nosso espírito. E são coisas que precisam ser alinhadas, precisam andar juntos. E aí muitas irmãs vão dizer, mas quando eu morrer o corpo físico vai ficar. E a palavra do Senhor ela é clara quando ela diz para nós que do pó vieste, ao pó retornará. Mas se o corpo não fosse tão importante, por que o arcanjo Miguel brigou com o diabo pelo corpo de Moisés? Por que, gente? Por que a palavra nos traz isso? Era um corpo físico. Por que houve essa guerra? Eu quero ler com vocês Judas 1:9, mas você não precisa abrir, porque, ou se você quiser acompanhar, Judas 1:9, diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Houve uma guerra por um corpo físico. Porque o nosso corpo físico é algo especial para Deus. E a gente vive em Caxias, e quem é local, mais do que ninguém entende que quando a gente vai receber as pessoas dentro do nosso lar, a gente quer fazer aquele banquete. E a gente espera as pessoas com a mesa cheia de comida, e aquelas comidas massa, macarrão, galeto, aquela coisa pesada, porque a gente quer agradar. E aí se chega um irmão que diz para nós: pastora, desculpa, mas hoje eu não vou comer porque eu estou de dieta. O irmão que recebe a pessoa já pensa: já vem aquela irmã doida pensando que sempre de dieta, tem sempre que se cuidar. Amados, isso é importante. É importante, o teu corpo físico é importante. Tem a Adrine aqui que cuida bem do corpo, ajuda as pessoas a cuidarem bem do corpo. Isso é importante, Deus tem ministrado isso comigo, porque se eu confessar para vocês, eu não cuido, eu não vou à academia. Mas faz uns 3 anos que o Senhor me diz que eu preciso procurar. E eu preciso, e eu prometi que esse ano eu vou cuidar do meu físico. Porque eu preciso dele. Todas nós precisamos estar com saúde com o nosso corpo. Senão eu não tenho como me vir aqui ministrar a palavra, eu não tenho como ir até a casa de um irmão, eu não tenho como orar por alguém se eu estiver doente. E nós não somos tão jovens assim mais, né? Quantas aqui estão abaixo dos 20 anos? Levanta a mão. Já não tem muita gente nessa faixa etária. E a gente precisa cuidar do nosso corpo. Como que eu quero envelhecer?
O que eu faço hoje pelo meu corpo define como eu vou envelhecer amanhã. E o meu corpo, sim, é importante para o Senhor. Não para mim ter beleza, não para mostrar, não é sobre isso. É sobre ter saúde, cuidar o templo do Senhor. Cuide do seu corpo, cuide dele, se alimente bem, não ingira nada. Por isso que Deus fala que a gente não pode se dar muita bebida. Tem certas coisas que o Senhor abomina, porque a gente sabe que se consumir, nós iremos deteriorar aquilo que Ele chama de templo. E assim como uma casa física, se nós construirmos ela hoje e não der manutenção, daqui 5, 10 anos, ela vai ter rachadura, a pintura não vai estar boa, talvez o telhado esteja rachado. E como que nós vamos habitar nessa casa? Assim o Senhor nos vê. Como que Ele vai habitar na casa que é você? Cuide do templo do Senhor. Eu fiz uma frasezinha que dizia assim, e vocês vão lembrar, porque eu sou assim, tá? Não adianta não beber, não fumar e muitas vezes comer compulsivamente. Quantas se veem nisso? Porque a gente está na mesa num banquete, a gente pensa, hoje eu vou comer de tudo. Só que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. A gente sabe, gente, hoje em dia com a internet é muito fácil a gente procurar e saber aquilo que faz bem e aquilo que faz mal para nós como corpo físico. E eu sei que muitas de vocês, assim como eu, vivem na corrida do dia a dia, acordam cedo, e aí às vezes a gente pensa, ai, de manhã cedo faz uma omelete, faz uma crepioca, a gente pensa, dá muito trabalho. E a gente corre para o cacetinho, corre para o pão. É tão mais fácil, é tão mais prático. Mas esse cuidado, ele vai exigir um pouquinho de nós. E eu preciso olhar para mim dessa forma, com amor. Se eu não sou capaz de destruir a casa do Senhor, a igreja do Senhor, eu a cuido com amor, eu preciso me olhar dessa forma. Eu preciso me cuidar. E agora a gente vai falar um pouquinho da alma. Por que eu vou deixar o espírito para o final? Alguns devem estar se perguntando. Logo vocês vão saber. Porque na verdade a gente começa como sendo espírito antes de todas as coisas. Mas a alma é muito importante. E nós vivemos em uma geração doente. Nós vivemos em uma geração com muitos problemas, abaladas emocionalmente, psicologicamente. E tem uma psicóloga, Michele, aqui que não vai me deixar mentir, mas há muitas doenças geradas em nosso corpo que vêm através da nossa mente. Somos corpo, alma e espírito. E se a alma está doente, o resto também ficará doente. Eu preciso cuidar, amados. Não tenho vergonha de pedir ajuda. Se eu estou vivendo em algum momento da minha vida em que eu não consigo buscar sozinha, procure um psicólogo. Procure alguém que possa te estender a mão. Tem um livro que ele é muito antigo, que ele fala sobre mente sã, corpo são. Muitas doenças, isso quando eu falo, gente, é comprovado. É comprovado que há muitas doenças que são geradas através do nosso emocional abalado. O próprio câncer, todos nós produzimos células malignas. Mas por que muitas pessoas geram o câncer? Porque tem coisas na alma que precisam ser tratadas.
e fazem com que essas células se reproduzam de uma forma errônea. E eu digo por mim que quando eu não estou bem, a minha imunidade cai. A minha imunidade. E eu tenho certeza que isso é o mal de muitas mulheres. Se eu me estressar, a minha imunidade cai, me dá infecção urinária e muitas outras coisas que acontecem para nós mulheres que o homem não vai entender, mas que as mulheres entendem. Ou muitas doenças de pele, ou muitas outras coisas que vêm de dentro para fora. E às vezes a gente não quer pedir ajuda. A gente não quer dizer que a gente não está bem. E a palavra do Senhor diz: confessai uns aos outros. Confesse. Chame um irmão, chamem seu líder, chamem seus pastores, temos pastoras. Chamem alguém para te ajudar. Seja encaminhado, direcionado a alguém que pode te dar uma palavra, que pode te trazer alento nesse momento. Não adianta eu ir à academia e cuidar do meu físico, está 100% se a minha mente está doente. E se eu estou com a minha mente doente, eu não consigo buscar o lado espiritual. Eu esqueço que eu tenho esse lado espiritual, porque a minha mente não deixa eu ler a palavra, não deixa eu ter essa proximidade com o Senhor. Ela me afasta porque eu começo a ter pensamentos totalmente contrários daquilo que Deus diz que eu sou. E eu preciso lutar contra isso. E uma das maiores guerras que hoje nós temos é a nossa alma com o nosso espírito. É o meu desejo carnal com a vontade do Senhor. Lute contra isso. Lute. E se você não conseguir sozinha, chame alguém. Porque Deus não nos fez para andar só. Eu tenho certeza que alguém vai te estender a mão. E eu agradeço porque a gente tem com quem contar. Ontem nós estávamos numa reunião com a pastora Eliane falando justamente sobre isso. O quanto é bom a gente ter com quem contar. Porque Jesus fala que o nosso fardo, ele seria leve. E eu preciso entender o que é fardo. Porque se é peso, não vem do Senhor. Busque alguém para orar com você, para interceder por você e com você. Salmo 103, 1:5. Quem quiser procurar comigo, senão eu vou ler com vocês. Salmo 103, 1:5 diz assim: bendiga ao Senhor, ó minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Bendiga o Senhor, porque é Ele que vai aliviar. Bendiga o Senhor, porque é Ele que vai te trazer cura. Bendiga o nome do Senhor, glorifique a Ele em todas as situações. Não te abale se o dia hoje foi mau. Não te abale se hoje você olha para você e diga: minha alma está doente, mas Deus é a nossa cura. Ele veio para curar as nossas feridas. Ele veio para viver nessa terra e mostrar que sim, nós conseguiremos passar pelas lutas e aflições. E por que muitas vezes o Senhor permite? Às vezes eu vejo esses questionamentos, mas se Deus é bom, por que Ele permite essas coisas? Porque Deus quer gerar em você um testemunho. E como que se ajuda alguém que a gente não sabe o que a pessoa viveu? Eu não consigo me colocar no lugar do outro. Mas se eu vivi e eu sobrevivi
aquele processo, eu posso olhar com convicção e dizer: você vai vencer. Você vai conseguir. Jesus me deu a saída e Ele vai dar a saída para você. Então não desista, mulher, viva o seu processo. E entenda que ele não é para você permanecer. É algo que você vai passar. Mas se você se agarrar naquele que pode todas as coisas, não se agarre no seu entendimento, não se agarre na sabedoria humana, mas se agarre na promessa do Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Mateus 10, 28 diz assim: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. A alma e o corpo. Porque hoje, se nós tivéssemos a morte agora, nesse momento, se nós estivermos bem com Deus, nós subiremos com Ele. Eu não preciso temer a morte física. Deus diz que eu não preciso temer, porque Ele guarda algo muito melhor do que aquilo que nós podemos projetar no mundo em que vivemos. Mas tenha medo da morte da alma, da morte espiritual, daquilo que te desconecta com Deus. E o inimigo, ele está o tempo todo tentando trabalhar onde? Na sua alma, na sua mente. Tentando trazer sobre você sentimentos ruins, te lembrando do passado, ou te deixando angustiado com medo do futuro. Porque são dois problemas que nós vivemos no dia de hoje. É a depressão e a ansiedade. O passado e o futuro. E o inimigo, ele trabalha nessa lacuna de tempo para nos prender. Para que a gente não viva o hoje, que é o presente do Senhor. Esse momento que nós estamos aqui vivendo é o presente do Senhor. Porque o dia de amanhã a Ele pertence. E o que passou a gente não consegue mudar. Mas eu consigo ser alguém melhor hoje. Cuidar de mim hoje. Buscar a Deus hoje. Orar pela minha família hoje. Desejar algo melhor hoje. Então aproveite o teu hoje, amados. Aquieta minha alma. Tem um louvor que fala: aquieta minha alma, Senhor. Que essa seja a tua oração, mulher, porque é a minha às vezes. Aquieta minha alma, Senhor. Eu estou tão ansiosa, querendo resolver coisas que é Deus que vai resolver. Não somos nós. E a gente tira o papel do Senhor, sendo que é Ele que deve ser entronizado nesse lugar. Esse é o lugar dele. E quando eu tiver problemas, eu preciso entregar a Ele e descansar. Eu preciso encontrar o lugar de descanso, onde o Senhor nos promete que Ele nos colocaria embaixo das suas asas e ali nós estaríamos seguros. Então aquiete-se, mulheres. Aquiete a tua alma. Te cure das tuas feridas e daquilo que te prende e te liga ao passado. Libere perdão. O perdão é a chave de todo o processo da nossa vivência com Cristo, porque se eu não for capaz de perdoar, eu não tenho acesso ao Pai. Eu não posso pedir perdão para Deus, porque nós falhamos todos os dias, mas como que eu peço para que Ele me perdoe, se eu não sou capaz de perdoar? Um filho, um irmão, o esposo. Como que eu faço? Primeiro passo da nossa cura, se liberte. Se liberte. Não guarde nada com você.
Não carregue malas com você, que te impede de caminhar, que te cansam. Se encha das coisas espirituais. Quando a gente encontra esse lugar, a gente aprende a descansar em Deus, e eu fui muito tratada nisso. Eu sempre fui a pessoa ansiosa e angustiada com lá na frente. O que vai acontecer, o que vai ser, como vai ser, e se eu não puder, e se eu não conseguir. E eu não fazia nada. Porque eu estava sempre projetando lá na frente, com medo do amanhã. E eu aprendi a descansar em Deus. Eu entendo que da minha família cuida o Senhor. Dos meus problemas Ele vai resolver. Se for financeiro, Deus proverá. Eu comecei a dobrar o meu joelho e entender que eu preciso depender dEle. E tudo se tornou mais leve. A nossa alma, ela é algo imaterial, e às vezes é difícil a gente poder ter esse entendimento. Quando a gente pensa alma, né? Sopro de vida, alma, fôlego. E Deus nos dá esse misto de sentimento, para que a gente pudesse muitas vezes se colocar no lugar do outro. Para que a gente pudesse sofrer também pelo nosso irmão. Mas muitas vezes a gente se ira, a gente sente ciúme, a gente inveja. E todos aqueles sentimentos que não provêm do Senhor se enraizam na nossa mente. E por que que isso acontece? Sabe quando que isso acontece? Quando nós estamos desconectados do Pai. Quando falha a conexão. Porque se a gente voltar lá em Gênesis e a gente for perceber a vida de Adão e Eva, lá no início, eles não tinham nada desses sentimentos. Quando que esses sentimentos começaram a vir? Quando o pecado entrou. Quando a conexão entre eles e Deus foi quebrada pelo pecado. O que tem te desconectado do Senhor? O que tem impedido essas coisas proliferarem na tua alma? Peça para Deus te mostrar, abrir os teus olhos espirituais. Porque se eu não souber aonde eu preciso de tratamento, como que eu busco a cura? Quando eu vou ao médico, eu vou por algo. Ou seja, por uma dor de garganta, uma gripe, eu vou com algo específico. Eu não chego lá e digo, eu não sei o que eu estou sentindo. Raras vezes isso vai acontecer. Eu vou por algo específico. Hoje é o dia do Senhor tratar esse específico com você. Para que você saia daqui liberta. Para que você tenha a sua mente liberta. A palavra diz que Deus transforma a nossa mente. E glória a Deus por isso. Ele transforma. Não há nada que fique preso, cativo, que não possa ser transformado e liberto pela mão poderosa do Senhor. Então não há impossível para você. Não há nada que vai te afastar do Senhor, a não ser que você não queira essa conexão. E eu tenho certeza que você não veio em vão. Você quer sim se reconectar com o Pai. E agora a gente vai falar de espírito. Mas para que o meu espírito flua com o Senhor, a minha alma precisa estar submissa ao Espírito Santo de Deus. Eu preciso submeter as minhas vontades e os meus desejos à vontade do Senhor. Nós precisamos nos render ao Espírito. Lembra da guerra que eu falei ali no início? A luta do diabo, ela sempre vai ser carne. Nos tirar do foco. Nos impedir de chegar ao alvo. Mas quando nós nos conectamos ao Pai, quando nós abrimos mão do nosso eu, da nossa vontade, da nossa carne,
nós nos conectamos com aquele que cria uma barreira, aonde nada vai poder nos tocar, que não seja da vontade e da permissão do Senhor para a nossa vida. O Espírito é aquilo que nos liga a Deus. É a porção eterna, a essência de Deus, a essência do nosso Pai. É isso que nós precisamos buscar em primeiro lugar. Porque se nós estivermos bem com o Espírito Santo, Ele dará direção para a nossa cura, para a nossa alma, para o nosso corpo. Ele nos mostrará o caminho, porque nós seremos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E eu quero ler com vocês João 12, 24, que diz assim. Um pouquinho, amados. Paciência. Que eu marquei e me perdi dos meus... É tanta demarcação na palavra. João 12, 24. Quem aí está com os dedos duros do frio, diz um amém. João 12, 24 diz assim: digo verdadeiramente que se o grão do trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aqui Jesus está numa luta contra a alma e o espírito. Ele foi visto como aquele que seria o rei, mas ele sabia que ele não veio para reinar. Ele veio para morrer. Ele veio para se entregar. E quando ele chega lá na cruz, lá no Getsêmani, ali é a maior manifestação, onde ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Físico, carne, dor, sofrimento, desespero, angústia. Mas o Espírito dele diz para Deus: mas que seja feita a tua vontade. E quantas de nós estamos dispostas a morrer para o nosso eu? Morrer para o nosso ego, para a nossa vontade. E dizer: Deus, não era o que eu queria. Talvez essa não fosse a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Quantas de nós sabemos orar a oração sincera com o Senhor? Porque muitas vezes a gente não recebe porque não sabe pedir. A palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Conecte a tua alma, conecte o teu espírito ao Senhor. Conecte o teu físico, sinta a presença do Senhor. Dobre o teu joelho, busque nele todas as respostas. E nós encontraremos o equilíbrio perfeito do Senhor. Quando estamos conectados ao nosso Criador, Ele nos traz o nosso manual. Ele sabe como nós funcionamos. É como nós comprar um liquidificador numa loja e sem ler o manual, sem saber se ele é 110, 220, a gente vai lá e conecta numa tomada. Muitas vezes a gente vai estragar. Mas Deus tem um manual perfeito. Deus, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que o teu coração precisa nessa noite. Ele sabe o que você veio buscar, qual é a intenção do teu coração.
aquilo que tem te afligido e te machucado, aquilo ao qual você tem orado, tem chorado e tem derramado aos pés do Senhor. Ele sabe se você precisa de uma cura física ou da cura da alma. Deus sabe de todas as coisas. E a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tenha fé, mulher. Tenha fé. Não esmoreça, não permita que o inimigo crie ciladas que te afastem da presença do Senhor. Não permita isso. O Espírito Santo, ele influencia direto a nossa alma. Ele ministra conosco. Ele ministra os nossos pensamentos. Quantas de vocês já foram, eu preciso fazer algo, e aí Deus fala, não. E é audível, não, não assim, não dessa forma, não é o tempo. Eu já escutei muitas coisas do Senhor. O bom é escutar o sim, vai lá, vai dar tudo certo, eu estou contigo. Mas nem sempre é essa voz que nós iremos ouvir. Porque muitos não do Senhor é para nos proteger. Porque nós não estamos preparados para esse tempo. Busque essa conexão. Busque ouvir a voz do Senhor. Mas eu nunca ouvi, pastora, mas é possível. É possível ouvir a voz do Senhor. É possível sentir o Senhor falando contigo. É possível ter um toque físico da mão do Senhor sobre a tua vida. Quantos já tiveram isso? Eu já tive um toque físico. Num momento de muita angústia, a mão do Senhor sobreveio sobre mim. Tudo é possível ao que crê. E é isso que Deus vem te falar nessa noite. Ele é o nosso ponto de equilíbrio. Esse equilíbrio, ele tem um nome. É Jesus. Quando nós entendermos que o nosso equilíbrio está nele, que a nossa fonte de busca está nele, nós seremos direcionados a caminhos certos. Não caminhos de dor e de morte, mas caminhos de vida. Se coloca de pé, mulher. Hoje Deus tem caminhos a trilhar com você. Hoje Deus quer dar descanso à tua mente, ao teu coração aflito, aos teus pontos de interrogação, que parecem não ter respostas. Às vezes a nossa oração é tanto, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, que a gente bloqueia a forma com que Deus fala conosco. Nós estamos tão desesperados pelo nosso problema e a solução deles, que a gente esquece de buscar a resposta na palavra. A orientação da palavra, ao ser ministrada com o Espírito. E às vezes a gente busca a profecia, a gente busca que alguém venha nos entregar algo da parte do Senhor, que a gente esquece que Ele fala conosco no secreto também. Quantas de vocês têm buscado o Senhor no seu secreto? Levanta a mão. Seja sincero com você e com Deus. O nosso secreto fala muito sobre o nosso equilíbrio. O nosso secreto com Deus desvenda os mistérios do equilíbrio que a gente tem buscado ou que a gente tem deixado de lado para não criar atrito com os nossos pensamentos, porque a gente sabe que a vontade do Senhor é diferente da nossa. E aí às vezes a gente não busca a palavra do Senhor com medo dos não. E eu te convido nessa noite a não temer aquilo que o Senhor tem para te entregar. E Deus me deu uma direção. Eu quero mulheres do meu lado direito que buscam equilíbrio sobre o corpo. Seja ela sobre físico, cura física, compulsão alimentar. Do meu lado direito, se você quer a cura do Senhor, não saia daqui sem levar aquilo que Ele tem para te entregar. Não saia.
Se você tem se sentido sobrecarregada, cansada, pesada, se isso tem afetado o teu físico, venha desse lado. Fica aqui desse ladinho, eu quero orar por você. Tem pastoras aqui que vão orar por você, que vão impor as mãos sobre você, trazendo cura. Pastora Eliane, eu quero que a senhora fique com essa fila da cura. Você que tem sentido dificuldades na alma, nos sentimentos, não tem tido controle sobre as tuas emoções, eu quero que você faça uma fila aqui, bem em frente ao púlpito. Você que tem lutado contra os teus pensamentos, sobre o propósito do Senhor, você tem duvidado daquilo que Ele tem te entregado, tem te chamado. Muitas vezes você tem escutado a voz do Senhor e você tem negligenciado aquilo que o Senhor quer fazer sobre a tua vida. Não negligencie a voz do Senhor. Você não está aqui por acaso. E você que quer ser mais espiritual, você que quer ouvir e ver com os olhos espirituais, você que quer buscar do Senhor, a ter mais entendimento sobre o mundo espiritual, você tem tentado se conectar com Deus e muitas vezes parece que você não consegue ouvir a voz do Senhor. Eu quero que você fique aqui do meu lado esquerdo. Você que quer mais da presença do Senhor. Você que quer buscar o entendimento do Espírito. Você que quer ouvir, quer ver os prodígios do Senhor, as promessas dele se cumprindo na tua vida. Você que tem chamado do Senhor, você que tem ministério, que tem se levantado muitas vezes barreiras, te impedindo do cumprimento da palavra, da promessa. Pastora Jenny. E você, mulher que ficou no seu lugar, que glória a Deus, você encontrou o ponto de equilíbrio. Estende as tuas mãos para cá, intercede por essas mulheres. E nós estaremos louvando e orando por cada vida que aqui está. Pode aumentar um pouquinho o louvor aí, Gui, por gentileza. Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai, a tua mão poderosa, Espírito Santo, para que as mulheres que aqui estão conheçam, Pai, o verdadeiro sentido de ser filha amada e adorada do Pai. Que elas possam ser ministradas pelo teu Espírito Santo nessa noite, Deus. Que elas tenham cura, Pai, física. Que elas tenham cura, Senhor, emocional, cura da alma, Pai. Que elas possam se conectar a Ti, Deus. Que elas possam sentir, Senhor, amadas, Pai, desejadas da Tua presença. Elas entendam que não é só o corpo, Pai, mas é um conjunto, Senhor, que o Senhor quer. Conecta, Senhor Jesus, com as Tuas filhas. Conecta, Senhor Jesus, com essas mulheres que aqui estão, Pai. Derrama, Pai, o Teu Espírito Santo sobre cada uma dessas mulheres. Traz entendimento, Pai. Traz posicionamento, traz mudança, Deus. Eu te peço, Espírito Santo, ser com cada uma dessas mulheres nessa noite, Deus. Neste lugar. Vem, Senhor, vem fazer aquilo, Senhor, que Tu já separou para fazer, Senhor. Toca nessas vidas, Senhor.